Antes de a gente começar, vim trazer uma dica bem legal pra vocês pra deixar o teclado do seu celular todo personalizado e bonitinho. O aplicativo se chama Hockey Teclado. Ele é totalmente gratuito e com ele você pode deixar seu teclado transparente ou colocar qualquer foto que você quiser de fundo. E você também pode usar um ícone flutuante, gente, olha que coisa mais fofinha. Basta você entrar no menu de efeito 3D e escolher o ícone que você desejar. Você também pode usar o seu próprio ícone, é só ir no botão maisinho e escolher a imagem que você quiser. Além do ícone flutuante, efeito de água em 3D, você também pode usar o efeito de chuva. Pra isso é só entrar no menu de efeito 3D, selecionar efeito chuva e poder escolher qual efeito de chuva você mais gostar. Curtiu esse app lindo? Então é só baixar pelo link aqui na descrição ou ir na Play Store e procurar por Hockey Teclado. Depois é só se divertir com várias opções muito lindinhas. Então agora, vamos lá pro nosso vídeo. Assistindo Descendentes 3, a minha mente pipocou de teorias e eu vou mostrar pra vocês a maior delas. Como vocês viram no título aqui de baixo, a Mal é rainha dos mortos. Mas não é apenas isso não, ela tem grande relação com a princesa Rapunzel. Olha só, loirinha. Rapunzel. Tá, saúde. Parece bizarro, parece uma teoria completamente sem noção, mas aposto aqui agora com você que no final desse vídeo você vai estar saindo aqui convicto de que a Mal é rainha dos mortos e que tem uma grande relação com a princesa Rapunzel. Então fica aí pra você entender toda essa bagunça e roda a vinheta. Oi pessoas e pedras do Hades, beleza? Eu sou a Made e sejam bem-vindos ao Dear Made. Hoje a gente vai aqui pipocar nossa cabecinha porque a teoria de hoje vai realmente fritar o seu cérebro. Mas antes da gente ir pra nossa teoria bombástica, além de deixar seu like de baixo, se inscrever e ativar o sininho de notificações, que você vai estar ajudando muito o canal e vai me ajudar a continuar a produzir conteúdo pra vocês, escrever essas teorias malucas, trazer várias novidades. Então é muito importante você deixar o seu like e se inscrever e ativar o sininho se você caiu aqui de paraquedas e tá aqui no canal pela primeira vez, vendo esse meu rostinho de peruca, assim, porque eu tô toda inspirada na Audrey hoje, porque essa semana vai ter um vídeo sobre a atriz que faz a Audrey. Sim, gente, a gente vai conhecer um pouco mais sobre a Sarah Jeffrey, então já aguardem esse vídeo, é o próximo vídeo que eu vou postar aqui no canal. Preferem uma vilã no trono do que a mim? Então a nossa pergunta de hoje é, se você pudesse ser rainha ou rei de qualquer coisa, do que você governaria? Eu, por exemplo, seria a rainha do sorvete e você me conta aqui de baixo. Então vamos começar com a nossa teoria, porque você de casa vai sair com a mente completamente pipocada. Como a gente viu em Descendentes 3, o Hades é pai da Mal. Não é mais uma teoria, não é mais uma suposição, é um fato 100% comprovado. Pai. O Hades é o grande vilão da história de Hércules, esse filme super famoso da Disney, e ele também é um grande personagem da mitologia grega. Se você não conhece a história do Hades dentro da mitologia grega, calma aí que a Meidinha vai dar uma mega resumida pra você entender todo esse rolê. O Hades era filho dos grandes titãs Cronos e Reia, irmão dos poderosos Zeus e Poseidon. Um dia rolou uma grande batalha desses três irmãos contra os titãs, onde eles venceram e cada um virou o rei de um dos mundos. O Zeus tomou posse dos céus e da terra, Poseidon dos mares e Hades do submundo. Por ser o grande governante e deus do submundo, todo mundo temia o Hades porque morria de medo dele pegar sua alma e levar essa pessoa até a profundeza dos infernos, onde era um lugar cheio de dor, sofrimento e tristeza. Porém, o que muita gente não sabia era que ele não era o deus da morte, e sim o deus da pós-morte. Então ele não podia tirar a vida das pessoas nem escolher quem morria ou não. Então o Hades era visto de uma forma bem errada e muita gente tinha medo dele sem precisar estar com medo, já que ele não podia matar ninguém. Além disso, o Hades tinha o poder de trazer as pessoas de volta à vida. Ele podia pegar uma alma que estava lá no submundo e falar assim, ô querido, volta pra terra. Ele tinha essa capacidade de fazer as pessoas ressuscitarem. Era só ele expulsar uma alminha indesejada do seu submundo que a pessoa voltava à vida no mundo real. Ou seja, esse Hadesinho era super poderoso, né? E aparentemente isso de trazer a pessoa de volta à vida é o que ele faz com a Audrey no final lá de Descendentes 3. Confere aí a ceninha. Então, como a gente viu em Descendentes 3, a Mal é filha desse carinha mega poderoso. E sem o Hades, que é o meu pai. E obviamente ela herdou grande parte de seus poderes. E no filme acontece algo extremamente curioso que comprova mais essa relação da Mal com Hades e o fatinho de que a Mal pode ter herdado grande parte dos poderes dele, que é o fato do cabelo dela mudar de cor ao decorrer do filme. Se você não notou, o cabelo da Mal começa super roxo igual em todos os filmes, e à medida que ela vai ficando com a pedra do Hades e despertando dentro dela os poderes do pai dela, o cabelo dela vai ficando cada vez mais azul, até que no finalzinho o cabelo dela tá bem azulzinho
igual o cabelo do Hades. E isso representa os poderes do Hades dentro da Mal. E ela ativando esses poderes que ela não fazia ideia que ela tinha dentro dela. No final, ela fica com os poderes herdados da Malévola, que é o poder de fazer feitiços e de se transformar em dragão, e o poder do Hades como rainha do submundo e dos mortos, tomando posse da Pedra do Hades. Mas como eu disse, o Hades ele não era o rei dos mortos, ele era apenas o rei do submundo, já que ele não tinha o poder nem capacidade de matar pessoas. Então por que a Mal seria a rainha dos mortos? Pra gente responder essa pergunta, vamos só analisar essa pedrinha. Olha só essa pedrinha do Hades, gente. Eu tenho certeza que você já viu ela em outro lugar. Se você não tá lembrado, eu vou refrescar aqui sua memória. Essa pedrinha é idêntica à Pedra da Morte que aparece no desenho da Rapunzel. Como que é mesmo? As Enroladas Aventuras de Rapunzel ou Enroladas outra vez. E essa pedrinha é a Pedra da Lua / Pedra da Morte. Elas são idênticas. A pedrinha do Hades e a pedrinha que aparece em Rapunzel. No desenho, né? No filme não aparece essa pedrinha, apenas um desenho da Disney. Se você não conhece esse desenho, é um desenho da Disney Channel. Tinha na Netflix uma época, mas agora eu acho que não tá na Netflix mais. E esse desenho conta a história da Rapunzel depois que ela voltou pra Corona e agora vivendo como uma princesa. Nesse desenho, além de ter caído uma gota do sol na Terra e ter gerado a flor mágica dourada que conhecemos no filme Enrolados, também caiu uma gota da Lua que gerou uma Pedra da Lua. A flor mágica tinha os poderes de rejuvenescer e ressuscitar, enquanto a Pedra da Lua era simplesmente uma Pedra da Morte. E revendo o filme de Hércules, eu notei que o Hades não tem essa pedra que aparece em Descendentes 3. Essa pedra não existe no filme do Hércules. É um artefato que apareceu apenas em Descendentes. Então de onde que veio essa pedra e por que o Hades tem ela? E é aí que todas as nossas pecinhas se encaixam. Eu adoro quando as pecinhas encaixam em teoria, gente. Tudo faz sentido. É nesse momento que a sua cabeça faz Possivelmente essa Pedra da Morte foi parar nas mãos do Hades lá na Ilha dos Perdidos por ele ser, entre aspas, o rei dos mortos. Logo era direito do Hades cuidar dessa pedra. Faz todo sentido, né? Apenas ele poderia controlar uma pedra que poderia matar pessoas. Como a gente viu no desenho, essa pedra era completamente incontrolável. Ela matava todo mundo, matava cidades e talvez apenas o Hades podia controlá-la, por ele carregar esse poder do submundo e o poder, assim, da morte. E apenas o Hades tinha a capacidade de proteger um artefato tão poderoso. Possivelmente por esse ser um objeto do mal na história da Rapunzel, a fada madrinha também baniu esse objeto de Aragorn e deixou ele na posse do Hades para controlar esse poder. Como a gente viu, o Hades não é malvado, né? Ele é apenas um ícone injustiçado e a fada madrinha pode ter confiado nele essa missão de proteger a Pedrinha da Morte porque ele não é malvado, né? Ele é só um vilão, ele tem que ficar na Ilha dos Perdidos por causa disso, mas ele faz de tudo para ajudar a Mal, a sua filha, e ajudar Aragorn no final do filme. Então não acho que ele seja malvado, ele só tá na ilha porque, né, na história do Hércules ele é um vilão. Eu não perdi o jeito. Então eu acredito assim de pé juntos que a fada madrinha pediu ajuda dele pra controlar a Pedra da Morte. Então como Hades já era o rei do submundo, agora portando essa Pedra da Morte, ele era o rei dos mortos também. E a Mal automaticamente se torna a princesinha do submundo só de ser filha do Hades, mas isso vai ainda mais longe. Como a gente viu no final de Descendentes 3, no momento que o Hades tá indo embora de Auradon, depois de salvar a vida da Audrey, ele entrega a Pedra da Morte para a Mal, o que faz ela automaticamente agora a rainha dos mortos. Gente, olha só minha cabeça virando 1 milhão de pipoquinha. Como a Mal é filha do Hades e agora ela tem posse da Pedra da Lua / Pedra da Morte, ela é automaticamente a rainha dos mortos. E isso te lembra de quem? Quem já viu a história da Mamãe Gothel sabe de quem que eu estou falando, que é ela, a mãe da Mamãe Gothel, que era a terrível e grandiosa rainha dos mortos. Aqui no canal tem a verdadeira história da Mamãe Gothel. Se você não conhece essa história ainda, assiste aqui nos cards pra entender direitinho essa teoria. Mas, resumidamente, nessa história a gente descobre que a Gothel era filha de uma poderosa bruxa, que era a rainha dos mortos. Ela tinha basicamente poderes bem parecidos com o do Hades. O poder de governar os mortos, de voltá-los à vida, o poder de tirar vidas, além dela ter posse de várias flores mágicas douradas e possivelmente também da Pedra da Lua. E tudo isso é basicamente o que a Mal é agora. Ela tem os poderes do Hades, que é basicamente os poderes que a mãe da Mamãe Gothel tinha, e agora ela tem a Pedra da Morte. Ou seja, ela é o combo que forma a rainha dos mortos. E tudo isso faz com que ela seja a nova rainha dos mortos, assim como a mãe da Mamãe Gothel era. A brasa só funciona pra mim. Não, vai funcionar pra mim. Tá no sangue. Gente, olha a minha mente explodindo. Eu acho que essa é uma das melhores teorias que eu já escrevi. Já escrevi muita teoria boa nesse canal,
Mas essa se encaixa de uma forma descomunal e se prepara porque ainda não acabou. Porque se vocês me permitirem viajar mais um pouquinho, eu vou ainda mais longe. Como vocês sabem, Rapunzel não aparece na história de Descendentes. E se ela ainda não existisse em Descendentes? Vamos pensar nessa possibilidade. E se a Mal for a mãe da mamãe Gothel e a história da Rapunzel ainda for acontecer depois dos acontecimentos de Descendentes 3? Pensa comigo, ó, a barreira foi completamente destruída. Agora a galera de Auradon e da Ilha dos Perdidos vivem numa perfeita harmonia, sem separação entre bem e mal. Então com certeza os reinos vão se separar novamente, vão surgir novos reinos e talvez no meio disso tudo Corona surgiu. E aí a história da Disney continua, nascendo as princesas que ainda não apareceram em Descendentes. Que tipo, acontece coroação, acontece vários eventos e só tem aqueles personagens ali em Auradon. Não aparece assim no cantinho a Rapunzel, não aparece no cantinho dos personagens. Então aparentemente só nasceu e só vive em Auradon aquela galera que tá ali, o que abre possibilidade de princesas nascerem no futuro, o que pode ser o caso da Rapunzel. Então tem grandes chances nessa minha teoria super maluca, mas que faz um mega de um sentido, de que a Mal seja a mãe da mamãe Gothel, simplesmente por ela ser a nova rainha dos mortos e ter a pedra dos mortos e os poderes do Hades. Gente, a minha cabeça tá pipocando demais. Calma que eu vou beber uma aguinha, porque senão não vou conseguir aguentar esse vídeo. Pronto. Então tem duas megas possibilidades nessa minha teoria maluca. Uma delas é que a Mal é apenas a nova rainha dos mortos e que a história da Rapunzel já aconteceu, pipipipopopó. E a segunda possibilidade, que é 1000 vezes mais legal, né? Bem mais maluca, mas é 1000 vezes mais legal, de que a Mal é a rainha dos mortos e futuramente ela vai ser a mãe da mamãe Gothel, acontecendo a história lá do vídeo da verdadeira história da mamãe Gothel. E aí no futuro de Auradon, onde já voltou a ter os reinos, aconteceria a história de Rapunzel. E por isso que a Rapunzel não aparece em Descendentes e outras princesas não aparecem, porque elas ainda não nasceram e por isso elas não estão nesse filme. Blá, 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 blá. É muito irritante. Brincadeirinha, você é maravilhosa. Eu te amo tanto, querida. Então é isso, pessoal. Essa é possivelmente a teoria mais viajada que você já viu sobre Descendentes, mas é uma das teorias mais legais, né? Vamos combinar. Essa teoria faz mega sentido. Mas assim, o fato da Mal ser só a nova rainha dos mortos já é tipo quase verdadeira, né? Porque tem todos esses fatos aí que conectam. Ela tem a Pedra dos Mortos, que super se parece com a Pedra de Rapunzel, e ela é filha do Hades, então ela é uma rainha dos mortos, mas eu adorei aqui de notar e perceber que ela pode ser a mãe da mamãe Gothel e futuramente a Rapunzel ainda vai nascer, por isso que ela não apareceu em Descendentes até agora. Então é isso, galera, se você curtiu essa teoria, deixa seu like aqui de baixo que super ajuda o vídeo. E também se você caiu aqui de paraquedas, se inscreve e ativa o sininho que eu vou ficar muito agradecida, eu vou adorar ter você aqui no canal, beleza? A gente tá aqui no nosso rumo a 1 milhão, então se inscreve aí pra gente chegar rapidinho nessa marca, pra fazer uma festinha, ó, que eu vou fazer uma festinha de 1 milhão. E aí eu chamo uma galera que mora aqui em Belo Horizonte pra ir na minha festinha, hein? Que tal? Então se inscreve aqui de baixo pra gente chegar rapidinho nessa marca, porque eu tô querendo comer bolo, comer docinho, comer salgadinho, comer coisa gostosa. Então é isso, pessoal. Se você assistiu até aqui, comenta aqui de baixo Mal e mamãe Gothel. Tô meio sem criatividade hoje, vai isso mesmo, Mal e mamãe Gothel. Então é isso, pessoal. Um grande beijo pra vocês e tchau!